Existem lugares para os quais nenhum guia pode te preparar, lugares que não apenas mostram beleza, mas te transformam. O Oeste americano é um desses lugares, imenso, selvagem e incrivelmente bruto. É uma terra onde o silêncio fala mais alto que as palavras, e o vento carrega segredos mais antigos que a memória. Aqui fora, o mundo parece antigo. Cânions vermelhos e imponentes se erguem como catedrais esquecidas, e planícies sem fim se estendem além do que os olhos alcançam, pintadas pelo próprio tempo. Mas essa terra é mais do que simplesmente deslumbrante. Ela está viva de histórias, escondidas nas fendas das rochas queimadas de sol, sussurradas por cidades fantasmas e gravadas em trilhas que poucos ousam seguir. Isso não é apenas uma jornada, é um retorno a algo primitivo, algo enterrado bem fundo dentro de nós. A cada passo, o Oeste não só se revela, ele te desperta. Poucos lugares deixam uma marca assim, menos ainda parecem ter esperado por você o tempo todo. O Red Rock Canyon é uma terra de fogo e silêncio, onde os penhascos ardem em vermelho sob o sol e o vento do deserto carrega histórias mais antigas que a memória. Localizado logo além dos limites da civilização moderna, esse desfiladeiro impressionante é moldado pelo próprio tempo. Por milhões de anos, vento, água e a terra em constante movimento esculpiram os imponentes penhascos vermelhos que dão nome ao cânion, paredes de pedra que se erguem como guardiões antigos do chão do deserto. Mas o Red Rock Canyon não se resume apenas aos penhascos. É um mundo vasto e cheio de camadas, vales profundos, planícies desérticas ondulantes e trechos de floresta esparsa se estendem em todas as direções, formando um ambiente que parece ao mesmo tempo selvagem e pulsante de vida. Nesta terra árida, a vida aprendeu a se adaptar. Cobras, lebres, esquilos terrestres e um coro de aves do deserto prosperam entre cactos, yucas e arbustos rasteiros, plantas que sobrevivem com luz do sol, silêncio e quase nenhuma água. A cor vermelha dos penhascos do cânion não é apenas uma característica geológica, é a alma de um lugar. E nas lendas das tribos nativo-americanas, essa cor conta uma história mais profunda. Segundo contos antigos, os penhascos foram, um dia, o campo de batalha de tribos poderosas em guerra. O chão tremeu de fúria, e o sangue se espalhou pela terra, infiltrando-se para sempre na rocha. O vermelho não vem apenas do óxido de ferro, vem da memória dessas batalhas, gravada nos ossos do cânion. Até hoje, alguns dizem que o cânion guarda uma energia estranha, que nos momentos mais silenciosos sussurros podem ser ouvidos ecoando nas pedras, que algumas partes do vale parecem mais frias do que deveriam, que esta terra se lembra do que a maioria já esqueceu. Mas além de seu mistério, o Red Rock Canyon é um lugar de paz, um lugar onde a luz pinta a pedra em infinitos tons de carmim e dourado, onde o silêncio se estende tanto que é possível ouvir o próprio coração, e onde cada curva da terra conta uma história esculpida pelo tempo, pela natureza e pelo mito. Shoshone Falls é um lugar onde a água encontra a lenda, rugindo com poder, mistério e uma beleza ancestral. Frequentemente chamada de Niágara do Oeste, esta colossal cachoeira tem 64 metros de altura, quase 14 metros a mais que sua prima do leste. Esculpida no Snake River Canyon, no sul de Idaho, Shoshone Falls não é apenas mais alta, mas também mais barulhenta, selvagem e imprevisível. Na primavera, quando a neve das montanhas começa a derreter, as quedas explodem em vida. Mais de 7,5 milhões de litros de água por segundo despencam pela borda, colidindo com o cânion de basalto abaixo com um som que faz a terra tremer. A névoa preenche o ar, formando arco-íris cintilantes sob a luz do sol enquanto o chão treme sob seus pés. É mais do que uma cachoeira. É uma força elementar, mas a história de Shoshone vai muito além.
Na base, encontram-se penhascos de basalto rachados e cavernas escondidas, vestígios de uma era antiga em que geleiras moldaram a terra e fluxos de lava selaram seu destino. Durante as estações secas, a poderosa cachoeira se reduz quase a um sussurro, revelando camadas de rocha estratificadas, antigos canais artificiais e trilhas outrora esculpidas para domar as águas. Para as tribos nativas, este lugar é sagrado. A lenda diz que é aqui que os deuses das águas testam a coragem humana através do som ensurdecedor, da névoa giratória e das ondas imponentes. Alguns dizem que, se você chegar perto o suficiente, as quedas sussurram seu destino através do rugido. É um lugar onde a bravura encontra a voz bruta da natureza. E ainda assim, a ciência revela mais. Biólogos descobriram recentemente uma espécie rara de peixe que vive apenas nas piscinas profundas e cheias de pressão sob as quedas. Essas criaturas prosperam em condições que esmagariam a maioria das formas de vida, sobrevivendo na escuridão, no silêncio e em correntes poderosas. A própria existência delas é um mistério que ainda está sendo desvendado. Shoshone Falls não é apenas um ponto turístico cênico. É um encontro estrondoso de terra, lenda e vida, onde a água esculpe a rocha, mitos ecoam pela névoa e segredos dormem sob a superfície. Para quem se coloca diante dela, oferece um momento de admiração e um vislumbre do desconhecido. O Parque Nacional das Montanhas Rochosas é um reino onde a terra se estende em direção aos céus, com seus picos irregulares alcançando 4.345 metros, onde o céu parece estar ao alcance das mãos e o ar se torna rarefeito e cortante. É uma das paisagens mais icônicas da América, mas nada te prepara para a sensação de realmente estar ali, cercado por gigantes silenciosos moldados pelo gelo, pelo tempo e pelo fogo ancestral. O que torna este parque extraordinário é a rapidez com que o mundo ao seu redor muda. Em apenas alguns quilômetros, você pode viajar de densas florestas de pinheiros, ecoando com o canto dos pássaros, até a tundra alpina, onde a terra é coberta de neve mesmo no auge do verão. À medida que a altitude aumenta, a temperatura cai, o vento se intensifica e a paisagem se transforma em algo mais selvagem, algo intocado. Milhões de anos atrás, toda esta região estava submersa sob um oceano antigo. Hoje, no alto dos picos, ainda é possível encontrar fósseis marinhos incrustados profundamente na pedra, evidências silenciosas de um mundo que já não existe. Essas alturas rochosas já foram fundos de mar, agora congelados no tempo acima das nuvens. O clima aqui está longe de ser gentil. Os ventos podem rugir a mais de 160 km por hora, uivando das montanhas com força suficiente para achatar barracas e arrancar galhos das árvores. Tempestades surgem de repente, com relâmpagos cruzando os topos das montanhas e neblina engolindo vales inteiros em questão de minutos. É belo, mas implacável. Alguns lagos de alta altitude permanecem tão remotos, tão inacessíveis, que provavelmente nunca sentiram o toque de uma mão humana. Suas águas refletem o céu intocado e puro, escondendo sob si ecossistemas que evoluíram em completo isolamento. Esses espaços selvagens são a natureza em sua forma mais bruta, ainda misteriosa, ainda sagrada. Mas nem tudo no Parque Nacional das Montanhas Rochosas pode ser explicado. Ao longo das décadas, pessoas desapareceram. Trilheiros, alpinistas, exploradores, sem deixar nenhum vestígio, nenhuma pista. Apesar das equipes de busca e da tecnologia, alguns nunca foram encontrados. Os moradores sussurram sobre energias estranhas nas montanhas, lugares onde bússolas giram e o tempo parece diferente. O Parque Nacional das Montanhas Rochosas é mais do que um destino, é um lugar de silêncio ancestral, de admiração e respeito, onde a natureza não apenas te cerca, mas te coloca no devido lugar. Uma catedral de pedra e céu, cheia de maravilhas, beleza e perguntas que talvez nunca sejam respondidas.
O Parque Nacional e Reserva das Grandes Dunas de Areia é um lugar onde a terra parece sonhar, onde dunas imponentes se erguem como montanhas douradas esculpidas não por mãos, mas pelo vento, pelo tempo e pelo silêncio. Essas são as dunas de areia mais altas da América do Norte, algumas chegando até 230 metros de altura, tão altas quanto um arranha-céu de 70 andares, mas sempre mudando, sempre se movendo. As dunas podem parecer imóveis, mas estão vivas. O vento move a areia todos os dias, mudando as cristas e encostas por centímetros, criando novas formas de sombras a cada najada. A superfície se torna uma escultura viva, constantemente redesenhada pela mão invisível da natureza. Mais a mais sob a superfície, escondidos sob camadas de areia seca, existem bolsões de água, onde a umidade permanece o ano todo. Esses oásis subterrâneos abrigam pequenas criaturas ancestrais, incluindo espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. No auge do verão, a areia pode atingir temperaturas acima de 65 graus Celsius, quente o suficiente para queimar a pele em segundos. E, no entanto, no inverno, a neve pode cobrir as mesmas dunas com uma camada silenciosa de geada, transformando a paisagem dourada em prata. É um lugar de extremos, onde o clima pode mudar de um sol escaldante para uma tempestade repentina em questão de minutos. Mas talvez a maravilha mais intrigante de todas seja a areia que canta. Quando grãos secos deslizam por encostas íngremes, eles liberam um som profundo e ressonante, como o rufar distante de um tambor ou a terra sussurrando em seu sono. Os cientistas chamam isso de vibração natural, mas para quem ouve, parece que as dunas estão vivas, como se a terra sussurrasse com uma voz tão antiga quanto o tempo. Apesar de sua aparência desértica, o parque é repleto de vida, riachos escondidos, florestas alpinas, áreas úmidas e uma fauna que vai de alces a lagartos e gaviões planando no céu. Este não é um deserto comum. É um mundo de contrastes, esculpido pelo vento, moldado pelo silêncio e envolto em mistério. O Parque Nacional e Reserva das Grandes Dunas de Areia é um lugar onde nada permanece igual, um vasto reino em constante mudança de luz, sombra e som, onde a terra canta, o vento dança e o tempo avança grão por grão. O Pico Torres se ergue imponente no céu do Colorado, com seu cume a mais de 4.200 metros de altitude, tornando-se um dos famosos forteners dos Estados Unidos. Todos os anos, atrai milhares de trilheiros, alpinistas e sonhadores ansiosos para conquistar sua altura e viver um momento entre as nuvens. Mas o Pico Torres não é uma subida fácil. Por trás de sua beleza cênica, esconde-se uma montanha conhecida por suas mudanças de humor, perigos ocultos e provas implacáveis de resistência. À primeira vista, a trilha parece acolhedora, até mesmo tranquila, especialmente para um pico desse porte. Mas as aparências enganam. Em um único dia, você pode enfrentar sol, chuva, neve e ventos gelados, como se as 4 estações se encontrassem em um só sopro selvagem. O tempo muda sem aviso, e quem não está preparado rapidamente se vê em apuros. À medida que você sobe, o ar fica mais rarefeito, sua respiração encurta e os ventos se intensificam. No cume, as rajadas podem chegar a 130 km por hora, fortes o suficiente para te derrubar ou lançar equipamentos soltos no vazio. Até mesmo trilheiros experientes já foram pegos de surpresa, enfrentando a natureza não com força, mas com cautela e respeito. Uma das maiores ameaças é a neblina, que chega rápido, densa e desorientadora. As trilhas desaparecem. Os pontos de referência se confundem. A montanha que antes parecia aberta e clara pode, de repente, se transformar em um labirinto de pedra e nuvem. Todo ano, trilheiros se perdem, não na natureza selvagem, mas no silêncio branco. No Torres Peak, até o caminho mais fácil pode se tornar traiçoeiro. Mas para aqueles que se preparam, que escutam o vento e respeitam o ritmo da montanha, o Torres Peak oferece algo inesquecível.
A vista do cume se estende infinitamente por cristas alpinas e céus pintados. O ar é frio, puro e vibrante, e no momento em que você chega ao topo, toda dificuldade se transforma em deslumbramento. O Torres Peak não é apenas uma trilha, é um campo de provas, uma montanha que recompensa a coragem, pune a imprudência e nos lembra que a natureza, por mais bela que seja, sempre tem a palavra final. Continental Falls é uma cascata escondida nas terras altas do Colorado, despencando por penhascos rochosos a quase 3.350 metros de altitude. Cercada por densas florestas de pinheiros e pelos braços recortados da divisória continental, essa cachoeira de vários níveis não apenas escorre. Ela troveja, ruge e ecoa pelo silêncio selvagem das montanhas. Na primavera, quando o degelo desce das montanhas, a água despenca com tanta força que lança uma névoa gelada no seu rosto muito antes de você chegar à base. É um momento que desperta seus sentidos, um choque bem-vindo no ar rarefeito do alto das montanhas. A trilha que leva até lá não é para os despreparados. Alguns trechos sobem mais de 35 graus, escorregadios com pedras soltas e gelo derretendo. Um passo em falso e você desliza rápido. Equipamento adequado não é opcional. É questão de sobrevivência. Para dificultar ainda mais, há um estranho e poderoso efeito de túnel de vento. Quando o ar se espreme entre as paredes estreitas do cânion, ele volta com força de repente, forte o bastante para desequilibrar os caminhantes. Até alpinistas experientes já foram pegos de surpresa, agarrando-se a galhos ou se agachando para não serem levados. Ao anoitecer, a temperatura despenca, ficando abaixo de zero, mesmo no verão. Para os campistas sem roupas quentes, o frio se torna perigoso rapidamente. A floresta pode ser silenciosa, mas as montanhas não têm piedade. Este é um lugar onde a natureza dita as regras e as muda sem aviso prévio. Mas para quem enfrenta a subida e desafia os elementos, Continental Falls recompensa com momentos de magia. Em manhãs claras, a luz do sol bate na água em queda na medida certa e um breve arco-íris se forma sobre a face do penhasco, um presente perfeito e passageiro que dura apenas alguns minutos antes de desaparecer na névoa. O Black Canyon do Gunnison não é apenas profundo, é vertigem e pedra, um dos cânions mais íngremes, escuros e misteriosos da América do Norte. Seus penhascos irregulares se erguem a mais de 685 metros, mais altos que o Empire State Building, enquanto o desfiladeiro estreito abaixo comprime o céu em uma linha fina e inalcançável. Em alguns pontos, o cânion tem apenas 12 metros de largura na base, tornando a luz do sol rara e passageira. Na maioria dos dias, o fundo do cânion recebe luz por menos de 30 minutos, rapidamente engolida por sombras que parecem eternas. O ar aqui embaixo é frio. Ainda assim, ecos ricocheteiam nas paredes negras e verticais esculpidas ao longo de milênios pela força implacável do rio Gunnison, uma estreita faixa de corredeiras que corta o cânion como uma lâmina. Rápido, imprevisível e mortal, esse rio já tirou a vida de quem o subestimou. Não é um riacho tranquilo, é um escultor violento, revolvendo rochas antigas de 1,7 bilhão de anos, entre as mais antigas do continente. As paredes do Black Canyon não são apenas altas. Elas são quase verticais, com inclinações médias acima de 60 graus. Subir ou descer é praticamente impossível sem equipamento especializado, nervos de aço e um profundo respeito pelo terreno. O cânion parece repelir a presença humana. Sua natureza bruta e vertical funciona como uma barreira entre o mundo moderno e algo muito mais antigo, muito mais primordial. Até a luz se comporta de forma diferente aqui. Ela rasteja lentamente pelas rochas pela manhã, mal tocando o fundo do cânion antes de recuar novamente. As sombras são tão profundas, tão absolutas, que deram nome ao cânion.
Parece menos um lugar na Terra e mais uma cicatriz na pele do mundo. O Black Canyon do Gunnison não é apenas um destino. É um confronto com o tempo geológico, com o perigo, com o silêncio. Ele não te recebe de braços abertos. Ele te desafia a olhar para baixo, a escutar e a perceber que alguns lugares neste planeta ainda são governados apenas pela natureza. O Parque Nacional dos Arcos é como entrar em outro mundo, um vasto deserto vermelho onde mais de 2.000 arcos naturais de pedra se erguem da terra como portais antigos. Esculpidas pelo vento, pela chuva e pelo tempo ao longo de mais de 100 milhões de anos, essas delicadas formações rochosas parecem impossíveis, mas são reais, erguendo-se em silenciosa resistência à gravidade e ao tempo. Feitos principalmente de arenito vermelho, os arcos brilham como fogo sob a luz do sol, especialmente ao nascer e ao pôr do sol, quando toda a paisagem se incendeia em tons dourados e carmesim. Alguns arcos se estendem como arco-íris de pedra, perfeitamente equilibrados sob o céu aberto, enquanto outros se torcem e curvam em formas esculturais estranhas, cada um moldado por eras de erosão e silêncio. Mas este lugar nem sempre foi seco. Milhões de anos atrás, esta terra era o fundo de um mar raso interior. Hoje, os visitantes ainda podem encontrar fósseis de criaturas marinhas antigas incrustados nas camadas de rocha, lembranças de um mundo perdido agora substituído por céu e pedra. Arches é uma terra de maravilhas, mas também de mistérios. Ninguém sabe por quanto tempo os arcos vão durar. Alguns podem permanecer por milhares de anos, outros podem desabar amanhã. A natureza decide, silenciosamente, devagar e sem aviso prévio. O famoso Landscape Arch, um dos mais longos do mundo, é tão fino que pedaços já começaram a cair. É belo e temporário. O parque não se resume apenas aos arcos. É um mundo de trilhas sinuosas, algumas com mais de 11 quilômetros, que atravessam cânions acidentados, pináculos imponentes e vastas planícies abertas. Cada passo te leva mais fundo em uma terra esculpida pela paciência e pelo tempo, onde cada curva revela uma nova forma, uma nova sombra, uma nova história escrita na pedra. O Parque Nacional Arches é mais do que um destino. É um lugar onde a terra mostra sua arte, um mundo frágil e majestoso onde a pedra se move como a água, e o tempo deixa sua marca, grão por grão. 888-888-888. Bentonite Hills é um dos segredos mais estranhos e impressionantes da Terra, escondido nos remotos desertos de Utah, mas parecendo pertencer a outro planeta. Com montes de argila ondulantes pintados em tons profundos de vermelho, roxo, cinza e azul suave, este lugar não só se assemelha a Marte, como também o rivaliza. Sob a luz certa, as colinas ondulam como ondas congeladas no tempo, uma paisagem de sonho formada não pela imaginação, mas por 140 milhões de anos de história geológica. Essas camadas coloridas nasceram de cinzas vulcânicas antigas, compactadas e transformadas em argila bentonítica, um material raro, semelhante a uma esponja, que retém água e reflete a luz de maneiras estranhas e belas. Mas quando chove, essa beleza alienígena se torna perigosa. A argila se transforma em uma lama escorregadia e ensaboada, quase impossível de caminhar ou dirigir sobre ela. Os pneus afundam, as botas deslizam e o equilíbrio se perde em segundos. Este é um lugar onde um passo em falso pode te deixar isolado, completamente sozinho. Não há placas, trilhas ou estradas oficiais, apenas terra bruta e silêncio. A navegação aqui depende inteiramente de GPS, instinto e respeito pelo desconhecido. É fácil se perder, fácil subestimar, e é exatamente por isso que Bentonite Hills permaneceu intocada, não desenvolvida e quase totalmente fora do radar turístico. Mas para aqueles dispostos a se aventurar,
com cuidado e preparados, ela oferece algo raro, puro, uma natureza selvagem sem filtros, um mundo onde as cores da terra mudam com o sol, onde o silêncio pesa como a gravidade, onde a cada passo você se lembra de que a terra é muito mais misteriosa do que costumamos acreditar. Bentonite Hills não é para passeios casuais. É para exploradores, para aqueles atraídos por paisagens estranhas, isolamento selvagem e a emoção de estar em um lugar que parece nunca ter sido feito para ser encontrado. O Parque Nacional Canyonlands é uma terra de silêncio e pedra, com mais de 337 mil acres de natureza esculpida onde o próprio tempo parece estar gravado nos penhascos. Localizado no sudeste de Utah, é um dos maiores e mais remotos parques nacionais dos Estados Unidos, e entrar nele é como adentrar outro planeta, um mundo onde o vento, a água e o sol moldaram a terra em vastos cânions, imponentes planaltos e formações rochosas impossíveis. Alguns dos cânions chegam a mais de 300 metros de profundidade, com paredes de rocha vermelha gravadas por camadas que remontam a centenas de milhões de anos. Aqui, é possível ver o tempo em cores, cada faixa de pedra contando a história de um oceano antigo, de um rio desaparecido ou de uma forma de vida extinta há muito tempo. O ar é seco, o terreno é áspero, e mesmo assim, de alguma forma, a vida persiste. Lagartos, gaviões, carneiros selvagens e plantas resistentes do deserto prosperam nesse terreno implacável. Apesar das temperaturas de verão ultrapassarem os 38 graus Celsius, esta terra bruta está cheia de energia, com o vento sussurrando entre as rochas, sombras se movendo pelos penhascos e o raro florescer dos cactos iluminando a poeira com cor. Os extremos de calor e frio, secura e enchente criam uma paisagem que nunca para de mudar, nunca para de evoluir. Canyonlands também abriga um dos sistemas de arcos naturais mais espetaculares do mundo, enormes pontes de pedra que atravessam o céu aberto como pinceladas sobre uma tela vermelha. Essas formações são antigas e frágeis, moldadas ao longo de eras pela água que pinga, congela e se expande até que a própria pedra cede e cria beleza. Mas o que realmente diferencia Canyonlands é sua quietude. Este é um parque de imensa solidão. As trilhas podem se estender por quilômetros sem encontrar outra alma. Sem motores, sem multidões, apenas vento, céu e pedra. Quanto mais fundo você vai, mais silencioso fica, até que o único som é sua própria respiração e o sussurro do próprio deserto. O Parque Nacional de Canyonlands não é apenas um lugar para se ver. É um lugar para sentir, uma natureza selvagem, crua e sagrada, onde o tempo flui na pedra, onde o silêncio é mais alto que o barulho, e onde você se lembra de como somos pequenos e de quão poderosa a Terra realmente é. O Monumento Nacional Grand Staircase Escalante não é apenas um parque. É uma saga selvagem escrita em pedra. Com mais de 1,87 milhão de acres, é uma das maiores e mais intocadas paisagens dos Estados Unidos. Do espaço, a Terra aparece como uma série de degraus de pedra colossais. Cada um é um capítulo na história da Terra, elevando-se do chão do deserto até os altos penhascos do tempo antigo. Essas camadas de rocha não são apenas belas, elas têm 275 milhões de anos, preservando um registro vívido e ininterrupto do passado profundo da Terra. Fósseis de criaturas extintas há muito tempo, florestas petrificadas e até pegadas de dinossauros estão escondidos em seus cânions e penhascos, esperando para serem descobertos. Neste lugar, cada rocha é uma página, cada cânion um volume, mas o Grand Staircase está longe de ser domado. Grande parte do monumento permanece inexplorada. Existem áreas tão remotas, tão acidentadas, que ainda aparecem como espaços em branco nos mapas topográficos modernos.
Sem trilhas, sem placas, apenas terra intocada onde nenhum ser humano jamais pisou. O terreno é brutal. Calor, penhascos, enchentes e rochas afiadas. Algumas rotas são intransponíveis sem equipamento de escalada, GPS e experiência. Não é uma caminhada. É sobrevivência. Quem se aventura por lá precisa se preparar como se estivesse indo para um mundo esquecido, porque, de muitas maneiras, é isso. Não há sinal de telefone, nem postos de guarda florestal, nem redes de segurança. Apenas silêncio, beleza bruta e a sensação de que você voltou no tempo para um mundo onde a natureza reina absoluta. Este não é um lugar para o turista casual. É um destino para exploradores, cientistas e para quem busca verdadeira solidão em uma terra que nunca se curvou à vida moderna. Granster Casa Escalante é mais do que uma paisagem. É uma máquina do tempo viva, uma catedral de pedra, mistério e céu, onde a terra se revela camada por camada, passo a passo, e nos desafia a seguir.